Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Hubcast, que é o podcast do projeto Hub Nova Juventude, que faz parte da ONG Pisada do Sertão. Nós hoje vamos falar sobre os temas que foram trabalhados, que foram inovação e tecnologia. Bem, estamos aqui hoje com os convidados. Caetano, prazer, gente. Meu nome é Caetano, eu tô aqui no nosso terceiro episódio do Hubcast. Meu nome é Rafael Fernandes, esse é o primeiro episódio que eu tô participando. E vamos lá, né, velho? Começar aqui. Bora. Bem, como os temas trabalhados foram inovação e tecnologia, eu gostaria de começar a fazer uma pergunta simples. Para vocês, qual a principal diferença entre inovação e tecnologia? Assim, a principal diferença que a gente viu, porque assim, a gente tem uma percepção do que é inovação e tecnologia de uma maneira. Por exemplo, antes da gente ter a aula que a gente teve, que foi com o Tibério, eu, por exemplo, tinha uma perspectiva que os dois eram muito similares. Mas quando na verdade eu vi, eles são amplamente diferentes. Mas, no geral, eu posso dizer assim que inovação pode ser tudo. Tudo aquilo que envolva uma mudança, tudo aquilo que envolva algo novo. E que geralmente atrasa uma necessidade da pessoa em geral. Isso, principalmente. É porque, tipo assim, na sociedade, geralmente as pessoas associam sempre inovação com tecnologia. É uma coisa, tipo, é sempre ligada à outra, né? Então, tipo, meio que são conceitos que são presos, assim, mas quando você vai averiguar a fundo, não é o caso, né? Porque inovação não depende de tecnologia. Por exemplo, quem inventou a roda, né, nos tempos, sei lá, dos Homens das Cavernas. Tipo assim, é tecnologia, mas... Tá ligado? Tecnologia é mais associada hoje em dia com esse negócio de, por exemplo, aparelhos eletrônicos e tal, sabe? Inovação, no caso, pode ser também ideias, coisas que você já tem, porque o conceito de inovação em si, né? É você melhorar uma coisa ou você inventar uma coisa para um problema na sociedade, né? Ou seja, por exemplo, você tem um copo aqui, você tem um copo e você dá um jeito de criar uma coisa inovadora para você acrescentar no copo, ou alguma coisa assim, tá ligado? Para melhorar o que já é o cômodo para o ser humano. Ao meu ver, pelo menos é isso que é a diferença principal entre tecnologia e inovação, que a gente teve aula com o Tibério. É porque, assim, eu acho que o conceito, assim, de inovação, ele é, não sei se tão amplo quanto tecnologia, mas ele é bem amplo. Tipo, no sentido de você conseguir produzir mais, enquanto tecnologia você tem uma linha de raciocínio mais lógica. Na inovação você pode fugir um pouco mais, eu acho. Eu creio dessa forma, entende? Inclusive, nesse âmbito assim, de inovação, como vocês acham que é a importância de, quando você inovar, você dá importância para o seu território local? Porque, por exemplo, tem muita gente que pensa em inovar, vou inovar alguma coisa para o mundo inteiro, vai mudar tudo, sendo que você pode fazer algo que beneficie a sua própria região. Como vocês veem essa... É porque assim, você tem que, não é pensar pequeno, mas assim, é pensar grande pro lugar onde você tá, sabe? Mesmo que seja um lugar pequeno, você tem que pensar de um jeito que você consiga atingir toda a sua população local. E além disso, também você tem que pensar de um jeito, não, tipo, quando você está criando uma ideia e tal, tentando inovar algum projeto assim, tecnológico, etc. Claro, você vai começar a pensar pequeno e tal, mas conforme você vai vendo, você pode descobrir novas maneiras de você inovar e expandir esse projeto além da população local, entendeu? Cara, mas tipo assim, a gente não teve só as aulas de Tibério, a gente também teve aula de robótica, de inteligência artificial. Eu queria saber de vocês mais ou menos o que é que vocês acharam, tipo, de ambas, as três. Então, qual foi mais ou menos a opinião de vocês sobre o que vocês puderam aprender com essas três aulas? Bem, com a robótica, tipo assim, eu já digo por experiência própria porque já é uma coisa que eu já tinha dado uma olhada antes, que eu já fiz o curso de eletromecânica. Então, tipo assim, eu já tinha uma ideia de como ia ser, de como ia funcionar. Tipo assim, a experiência em si foi muito boa, porque a gente mexeu com justamente o Arduino, né, e com os componentes para a gente montar o robozinho. Que Foi, no meu caso, foi meu primeiro contato com robótica e tudo. Então, tipo assim, no começo parecia meio diabéis. Inclusive, eu achei interessante porque é como se as três aulas fossem em três âmbitos diferentes, mas dentro de tecnologia. Porque a primeira é como se fosse mais na questão de ideias e inovação, com o Tibério.
A segunda de robótica é uma parte mais, como posso dizer, mecânica. Por exemplo, componentes elétricos. Prática, né? É prática. E a terceira, que é de inteligência artificial, foi uma parte mais questão de software, de tecnologia mais digital. É porque a inteligência artificial também é uma inovação, é algo muito recente. E tipo assim, a inteligência artificial, ela é capaz de se inovar, entende? Tipo, você dá uma ideia para a máquina, no caso a inteligência artificial, né, e ela pode criar alguma coisa com aquilo. Ela pode criar, tipo, dependendo da programação que você tiver nela, ela pode criar alguma coisa própria. Inclusive, assim. falando nisso da inteligência da IA se inovar, a IA mesmo, como o Ramon disse, ela surgiu há muito tempo, ela não é de agora. É um conceito que surgiu na década de 60 e que foi se aprimorando até uns 2 anos atrás, que está como está hoje, que teve um crescimento absurdo. E é justamente esse conceito de inovar. Você pegou um conceito que já existia há muito tempo, nos anos 60, e agora você usa ela livre para muitas pessoas. Você aprimora, no caso. Você aprimorou ela para dar acesso a mais pessoas, ser mais eficiente e Tanto realmente pela funcionar condição, como conceito. Tanto pela condição que a gente vive de tipo, é uma inovação que já era antiga, era uma ideia, era pensado, mas que a gente só pôde colocar, tipo, realmente na ativa com o crescimento da tecnologia, né? Com a ampliação. Porque tudo é ligado, não tem como você Sim. Não tem como você separar assim. Tipo, assim, é separável. O conceito de inovação é separável. Exato. O conceito é separado. Mas a tecnologia em si, ela é uma coisa sempre inovadora. Exato. Ela não é uma coisa parada, assim. Ela é a tecnologia, ela advém da inovação. Então, tudo que é tecnológico é inovador, basicamente. Mas nem tudo que é inovador é tecnológico. Essa é a principal diferença. Foi, verdade. Tiber até tinha passado uns papéis pra gente que ele falava sobre isso. E tipo, assim, em relação à inteligência artificial, eu queria que tu falasse, Daniel, porque eu já vi que tu tinha falado antes, tu tinha gostado um pouco, tu tinha se identificado, eu acho, mais com inteligência artificial. Eu queria que tu comentasse aqui pra gente discutir qual seria, na verdade, o conceito e tipo, o que é que você acha, sabe? Isso é basicamente tipo, o conceito de como funciona. Pode ser até tipo, como você vê a inteligência artificial. Bem, basicamente, a inteligência artificial, quando você pensa assim, você pensa uma coisa absurda, um robô que pensa sozinho. Mas, na realidade, não é isso. Ela é até mais simples do que você pensa. Ela é basicamente um algoritmo que ele vai meio que filtrar sobre os dados que ele tem e adquirir a melhor resposta que ele se identifica para a ocasião. Por exemplo, um chatbot, que eu mando uma pergunta para ele, ele vai pegar as palavras-chave da minha pergunta, vai ir lá no banco de dados que ele tem, vai analisar de acordo com o treinamento que ele tem e tudo, para saber qual é a melhor resposta, vai gerar, tipo, secretamente não, mas por dentro dele ele gera um gráfico, que esse gráfico é como chamado de gráfico da melhor resposta, e ele tenta sempre reproduzir esse gráfico para sempre dar a melhor resposta possível para o usuário. Muito do medo da inteligência artificial, né, das pessoas, é que são as pessoas que não conhecem como é o funcionamento e tudo mais. Tu acha, assim, que há realmente algum perigo da inteligência artificial, enfim, influenciar em alguma coisa, enfim, futuramente, talvez, com mais tecnologia, com mais processos de desenvolvimento? O que é que tu acha? Olha, eu acho que realmente tem um perigo, porque tudo na vida, assim, você tem que saber usar. Por exemplo, um carro. O carro mesmo você pode usar tanto para o bem quanto ser responsável, exatamente. Depende de como você vai usar, né? A inteligência artificial. Assim, atualmente com o que a gente tem acesso, né? Porque inteligência artificial em si é um programa. Sim. É um programa. Mas o que eles estão desenvolvendo agora? Justamente é um cérebro artificial. Entendeu? Que isso já é muito mais... Tipo assim, é um programa dentro de um programa, é muito mais complicado, entende? Mas o que a gente tem acesso também do que a inteligência artificial é muito raso. Muito raso. Não, mas ele está se desenvolvendo, entendeu? Nos próximos anos, a tendência é que, tipo, muita coisa mude. Muita coisa que a gente conhece hoje em dia muda. Por exemplo? Trabalhos. Tipo assim, não estou falando que especificamente a gente vai ter os trabalhos roubados. Mas, por exemplo, já existem IAs, né, inteligências artificiais, que programam sozinhas, automaticamente. Isso, tipo, pode
Dizem, né, na internet, algumas pessoas que podem acabar tirando o trabalho de programadores, E né? não só de programadores, de todas as áreas, no De geral, todas as vai áreas, fazer. é. Mas, no geral, eu acredito que é como, por exemplo, na Revolução Industrial, que o homem meio que foi substituído pela máquina. Sim. Só que mesmo assim, tipo, mesmo tendo esses casos, eu acho que ainda vai haver um jeito do homem se realocar no trabalho. Não, é porque, tipo assim, por exemplo, Se adaptar às novas tecnologias. então, basicamente. porque, tipo, você manda uma IA fazer um programa, tá ligado? Ela faz o programa, mas, tipo, ela não sabe. Você manda esse programa pra empresa, pra alguma coisa, se der problema, alguma coisa, como é que você vai saber o que tá escrito ali? Foi uma máquina que escreveu, você não sabe o que tá escrito ali. Isso não seria tipo, um requisito muito maior para as próximas gerações, por exemplo, que teriam que aprender esse tipo de coisa ou é Como assim? comum, normal? Tipo assim, para as pessoas que estão agora para serem substituídas, digamos, né? Não é muito mais fácil para elas serem substituídas? agora? Sim. Mas é porque de Eu digo assim, de geração, porque tem aquela coisa, de uma nova geração você aprende outras coisas. Por exemplo, a gente tem mais contato com o celular, com o aparelho, enfim. Porque não é da época... Se tu for por essa lógica, por exemplo, coisas que já existem há muito tempo, empregos que já existem há muito tempo, quando você termina, você tem que fazer uma especialização. Empregos não, no caso, faculdades que eu tô falando. Por exemplo, vai fazer uma faculdade de engenharia de automação e controle. Você terminou a faculdade. Mas, tipo assim, o conteúdo que você vai ter de trabalho exige uma especialização, tá entendendo? De qualquer forma, mesmo as pessoas que vão terminar agora e enfrentem essa barreira da IA, elas vão ter que se especializar para superar essas para superar barreiras. essas barreiras. Então, Mas realmente existe Essa um risco. especialização pode ser um problema, tipo... Não, eu acho que o problema é justamente que as pessoas que não vão ter essa especialização podem ser realmente substituídas. no caso, Sim. As pessoas, por exemplo, não, justamente não tem. mas basta querer, tipo, você quer ter uma vontade de estudar e, tipo, entender o assunto, tá entendendo? Porque é a mesma coisa que uma especialização de uma faculdade. Não tem diferença, um mestrado, alguma coisa do tipo. Se você quer, você vai atrás, tá ligado? Eu não acredito nisso que vai ter falta pra quem não tem tanta vontade assim, entendeu? Entendi. É porque assim, não se condiciona muito mais a gente seguir por essa área, por ampliar ainda mais essa área. Então, tipo, cada vez mais teremos que ter mais gente cuidando dessa área. Sim, mas eu acho que isso é uma tendência natural. É. Não vai ser forçada, a pessoa vai ter que ser. acho que tipo, como... Na verdade, acho que vai diminuir, não? Não vai diminuir, tipo, o número de pessoas na área, porque, tipo assim... Não, mas aumentar na área especialidade. na A especialidade vai especialidade. aumentar. Mas, tipo, na área total vai diminuir. Realmente, isso pode ser um problema. A área de especialização, no caso, vai começar a aumentar. Mas querendo ou não, eu acho que isso vai ser resolvido. Porque querendo ou não vai ser só essa área que vai ser ampliada e vai ser modificada, sabe? Assim, inteligência artificial, muita gente pensa muito na área de programação, mas em outras áreas também ela vai influenciar. Tipo, já tem muita discussão sobre a área artística, até na medicina, tipo, tem cirurgia feita por robô, sabe? Tipo, não é um problema de uma área específica. É um problema muito recorrente, aliás, esse bagulho da arte, né? Hoje em dia você pode ver, por exemplo, nas redes sociais, no Twitter, todo mundo tá, tipo, criando uma revolução contra as IAs, né, de imagem, porque justamente elas estão tomando, assim, entre aspas, o lugar dos artistas. Mas eu acho que... Não acho que seja a mesma coisa. Não, porque, não, tipo assim, não tem alma, né? O povo diz, justamente. Mas eu até concordo, porque uma IA, ela vai fazer o desenho com base em dados, ela não vai ter... Porque a principal coisa da arte é justamente você passar o sentimento que você quer para a arte. E a IA não vai ter isso, a IA vai só gerar código, você vai transformar esse código em uma imagem. Ela não vai ter essa alma. Então eu acho que... Tipo, Ainda não foi mal feito ainda. as pessoas que apreciam a arte não vão querer apreciar a arte de IA. Então, eu não acho que a IA vá substituir artistas, mas eu acho que pode ocorrer em casos, por exemplo, empresas pequenas que não querem contratar, aí elas vão preferir usar uma IA para fazer do que um artista. Você consideraria isso o perigo da inovação? Tipo, você inovar tanto, chegar a inovar tanto, assim, na área de tecnologia, por exemplo, você inovar tanto que cause danos à sociedade? Você acha que... Sim, qualquer coisa assim. Tipo, desde sempre, tudo que a gente inova causa dano, no geral. Por exemplo, o avião polui muito, dessas coisas. Sentido, né? Tipo, tudo que a gente faz, o ser humano vem fazendo no geral, tá prejudicando de alguma forma.
E a gente Só que eu tem acho que o ser humano, ao mesmo tempo, ele também está tentando buscar meios de combater isso, sabe? Inclusive, gente, a gente fez uma aula prática de robótica no nosso módulo de robótica e a gente montou um robô que, inclusive, eu e Daniel, a gente montou o robô. Eu e Daniel não, eu e Rafael. Perdão. Os créditos são meus, tá? Os créditos são todos meus ali, que eu montei. A gente montou um robô. Gente, né? A gente. Pode continuar. Mas tu pode dizer, ou tu também, né? Enfim. Tu pode dizer o que é que tu achou de como foi a montagem e tudo. Tipo, Bem, pra tu foi uma facilidade, até porque, como tu disse, tu já tinha. Não, porque tipo assim, o que a gente fez basicamente foi, a gente pegou um sensor um sensor de áudio. Basicamente ele joga um sinal de som nos lugares e volta pra ele detecta o espaço que ele Mais ou menos tá. a direção, Exatamente. a distância, e aí ele... A gente usou esse sensor juntamente com o Arduino, um shield do Arduino, que era para você basicamente estender as funções do Arduino, que é só as portas lógicas de entrada. E a gente pegou um servomotor junto com justamente o sensor e 2 motorizinhos, quatro motores, né, na verdade, 2 na frente e 2 de trás. Né? E basicamente juntando tudo com a programação, a gente conseguiu criar um robozinho que ele conseguia se mover E podia ser controlado também pelo e celular. ser controlado, justamente. Tinha 2 programações. Tinha a programação justamente para ele se mover à vontade e ele não batia nos cantos, porque por causa do sensor, que ele detectava a parede, qualquer coisa que ele via, ele fazia o contorno e ia para outro canto. Mas também tinha outra programação, justamente no mesmo Arduino, que nos possibilitava isso, que justamente a gente controlava o robozinho no próprio celular, e tipo um carrinho carrinho remoto mesmo, assim. Mas não foi teu primeiro contato, né? Não foi teu meu primeiro primeiro contato. Pra mim foi, porque eu faço faculdade assim na área de tecnologia, no caso isso aqui é mais pra programação voltado, não... Mas inclusive eu acho interessante, eu acho interessante dessa parte do robô, porque se você for parar pra pensar, ela é como se fosse matemática pura, só que de um jeito muito avançado, porque ela pega basicamente lógica. O robô tem um scanner, o scanner identifica que tem alguma coisa, ele vai mandar um sinal. O sinal tem alguma coisa. E ele vai ter lá dentro, no código dele, um sinal de que sempre que ele vê essa coisa na frente, ele vai mudar a direção até acertar. Então, basicamente, é uma inovação, porque ele pegou um conceito matemático, que matemática é muito antiga, tipo, de antes de Cristo, e foi evoluindo tanto até chegar ao nível de construir robôs. É porque tudo é 0 e 1, né? No caso é código binário. Só que a gente usa a programação justamente com um método de inovação Pra facilitar. para você facilitar. Mas no a final comunicação. é tudo matemática. É tudo matemática, tipo 0, 1, 0, 1, 0, 1. Não só isso, tipo, a gente pegou um pouquinho do negócio de, tipo assim, da gente poder automatizar, até com as histórias do professor que a gente ouviu. Como assim? Tipo assim, a questão que ele automatizou a casa dele Sim, e tal, é que eu acho bacana, sim. muito massa, sabe? Você tendo aquelas placas que ele... Pra tu ver, tipo assim, criatividade, o cara tem criatividade, o cara tem material, o cara tem as coisas. Você vai pra onde você quiser. Por Exato. sua cabeça você vai pra onde você quiser. Você tendo aquelas plaquinhas lá dos Arduino, um relé, você pode automatizar uma lâmpada, assim, pra acender quando chegar, quando... E se você tiver o conhecimento, você fala o que você quiser na sua casa, você tendo Você os pode equipamentos. inovar Você se não quiser, precisa pedir para alguém fazer, pegar já pronto. Você tendo o conhecimento de Arduino, na sua casa você automatiza. Isso não é uma coisa tipo de agora, sabe? Essa automatização com essas placas de Arduino não é uma coisa de agora. É uma coisa já, assim, não antiga, mas tipo, dos anos de 2015 pra cá já tava aí, entendeu? 2012 eu acho, pra cá tava aí. Então, tipo assim, às vezes, se você pesquisar, ir atrás, correr atrás, você consegue chegar no que ele fez ali basicamente. É muito fácil, cara, não é muito difícil não, entendeu? Tipo, é só você ligar os cabos, programar, pronto, acabou-se. E hoje em dia a programação já tá na internet, todinha, entendeu? Um bom ponto é esse, justamente de ter muito conhecimento Facilidade. aberto. Você querendo, você pode ir na internet, de graça mesmo, e estudar, por conta própria. A maioria é inglês, mas a gente também vê, tipo, conteúdo em português tem, mas a gente vê, querendo ou não, tipo, a necessidade de aprender cada vez mais uma nova língua Porque também, hoje né? em dia é muito global. Inglês é necessário. Não tem pra onde você É muito correr. globalizado o mundo. Não tem pra onde você correr. Qualquer lugar do mundo que você for, você tem que saber pelo menos inglês, entendeu?
Tipo, saber outras línguas é importante, claro, mas tipo, inglês é o principal hoje em dia. Não tem pra onde correr. A gente falou agora um pouco sobre robótica e tal, e eu percebi, Rafael, que Sim. tu acertou agora. Acertou. Saber você tá certo. Foi. Rafael. Eu percebi que tu falou Qual muito. é? Isso aí. Eu percebi que tu falou muito sobre a questão do Arduino. E eu acho que o pessoal todo que tá assistindo, alguns não vão saber exatamente o que é, né? Então eu queria que tu explicasse mais ou menos. Cara, Que assim, usa. é porque eu sei, tipo, o conceito eu sei do que é, eu sei como é que funciona, né? Salvo engano, é uma placazinha, bem dizer, que, tipo, não existe só o Arduino para começo de conversa, existem diversas placas com a mesma função do Arduino. Basicamente, o Arduino funciona como se fosse uma placa-mãe, que ele tem programações já nele, entendeu? Irmão, Que você... o que é uma placa-mãe? Uma Placa-mãe é o que basicamente vai ligar todos os componentes do robô. é o que liga tudo. É o principal É o do robô. principal. Tipo, Entendi. sem ela nada funciona, porque Entendi. ela comanda tudo. Aí entendeu? ela vai comandar, por exemplo, o que o robô deve fazer. Se ele deve acelerar, se ele deve parar, tudo vai passar pela placa-mãe. E justamente o Arduino é uma dessas placas que você tem acesso a várias opções de programação. Por exemplo, você usa o Arduino em diversas... Você pode usar o Arduino, mas tem diversas outras placas que você pode usar. Depende do que você quiser. Tem placas que são, tipo, mais específicas para algumas coisas de áudio. Industrial também. Existem diversas coisas, entendeu? O Arduino é só uma coisa mais simplificada, mais fácil de acesso ao público, que tipo você pode ter na sua casa para você fazer as coisas. Porque tipo assim, sem o Arduino não é possível você criar certas ligações, entendeu? Com o Arduino você já acontece essas ligações. Ligações, por exemplo, de automatização que eu falo, entende? Tipo, esse justamente de automatização de uma casa, uma automatização de uma luz, sabe? Esse tipo de automatização é tudo feito com essas placas. Não existe só Arduino, existe a ESP, se não me engano também. Não sei se são esses os nomes, entendeu? Mas existem várias placas, cara. Tipo, Raspberry, se não me engano. Raspberry também. Tipo, todas essas placas têm a mesma funcionalidade, só que tipo, algumas servem para coisas mais específicas, outras servem para coisas Se tem alguma dessas diferentes. coisas que elas fazem, no geral, não precisa ser específico o que cada um faz. Como as assim? placas. Tipo, lâmpada, o robô. Não, por exemplo, o Arduino, em tecnologia geral você pode usar para tudo. Não tem isso aí. Mas, por exemplo, Tudo for automatização pode usar. pode. No geral, né? Mas o Arduino ele é mais tipo assim, inicial, né? Ele é inicial, justamente. O AS, por exemplo, ele já vem com umas coisas a mais do Arduino, sabe? Ele é um pouco mais... Mas pra você que tá começando, que não sabe muito pra onde ir. melhor para se estudar. Ele tem a programação própria, é bem fácil, não é coisa difícil, que é o C++. Não é C++, é uma linguagem dele própria, mas basicamente é o C++. Não tem quase Que é uma nada linguagem que você usa pra fazer os comandos do que ele deve fazer. É uma linguagem. E você pode usar ele para qualquer coisa, mas, por exemplo, tem umas outras placas que já vêm com módulos. Esses módulos são justamente coisas que se integram à placa para você melhorar ela, sabe? Por exemplo, o módulo de Wi-Fi, sabe? Algumas placas não tem. O Arduino não tem um módulo de Wi-Fi nele, inclusive. Você tem que comprar por fora, instalar. Mas o AESP, se não me engano, o Raspberry, acho que é o AESP, que já vem com o módulo de Wi-Fi incluso. Aí esse modo você pode usar, por exemplo, se eu tenho um Arduino, por exemplo, eu não sei se tem Bluetooth, mas acho que tem, né? Porque o Arduino não tem Bluetooth. Mas, Tem por que exemplo, usar você o imagina que eu bote um módulo de Bluetooth, eu poderia me conectar com o meu celular usando Bluetooth e fazer interações com o Arduino. Eu passar o comando do meu celular pro objeto que eu vou mas no usar. caso, você tem que programar o Arduino primeiro. Sim, mas depois que você programar, você meio que usa esses comandos do celular. Ele vai interpretar como comandos o que você fizer no seu exatamente. celular e ele vai reproduzir, ó. Antes da gente fechar aqui com o nosso episódio, terceiro episódio do Hubcast, eu queria saber de vocês, porque em relação à nossa meta aqui no Hub Nova Juventude, a gente tem que montar um negócio. E tipo assim, para vocês, inovação e tecnologia é algo de extrema importância no negócio de vocês? Ou é algo que vocês deixam um pouco de lado? Ou enfim? Eu acho que é muito importante, até porque se eu criar um negócio que não vai inovar em nada, vai ser só mais um Não negócio. tem como você lucrar em cima disso, entendeu? Vai ser mais um. Tipo, mais um por entre que alguém vai muitos. preferir o meu? Teve até algumas técnicas de inovação, né, que Tibério passou pra gente. Se eu não me engano, inovação fechada, inovação aberta. Isso, radical, um negócio assim que é bacana. A gente pode comentar depois, talvez no próximo episódio, não sei, quem sabe. Mas enfim, a gente fica por aqui. Gostaria de agradecer a todos. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde a todos que estão nos assistindo.
E é esse, tem mais, vem mais por aí.